Salve, salve, minha gente! Que alegria estar aqui com vocês hoje, nessa noite especial. Noite pra gente, mas eu não sei se as pessoas vão assistir de noite. Então, esse momento especial do lançamento deste glorioso Pequeno Grande Livro, Sísifo, que é um lançamento, aliás, é o lançamento mais recente da Editora Gogol para essa coleção de dramaturgia. Então, é uma coleção que vale a pena a gente olhar. E aí, eu queria dar os parabéns, eu achei muito legal essa edição. Ela tem fotos, ela tem textos de vocês, né, sobre um, sobre o outro, sobre Sísifo, enfim. Então, a gente vai falar desse pequeno grande lançamento hoje, com a presença de Juca Kfouri, que maravilhoso. E eu perguntei, quando me convidaram, eu falei assim, Marina, então uma conversa sobre o Sísifo com o Vinícius Calderoni, muito bem o que o Vinícius fez na peça, né? Gregório do Vivier, eu também sei muito bem o que o Gregório fez na peça. E o Juca Kfouri, eu falei, veio um ponto de interrogação. Eu falei, sim, e o Juca? O que o Juca fez na peça? Assim, aí a explicação foi, Juca Kfouri é ídolo de Vinícius. E Gregório. Por isso que Juca está aqui hoje. E Gregório. E Gregório. E Gregório? Bom, eu Nossa, sei você. Então pronto. Não é nada disso, Marina. Pronto. Não é nada disso. É que eu sou o próprio Sísifo. Você sabe, Juca, que o Vinícius, ele é o abstêmio mais genial que eu já conheci. Porque abstêmio, em geral, tem aquela tradição da chatice, não é? Com todo respeito. Tem pessoas, às vezes, o bêbado lhe incomoda, eu sei disso. Mas o sóbrio lhe incomoda também. Uma pessoa, quando todos estão bebendo, não está bebendo nada, às vezes dá vontade de falar, desculpa, vou ter que te retirar do recinto. Um abstêmio cheio de insights. Então, numa noite em que estavam, a gente, eu e o Vinícius, eu sou fã dele há um tempo, e a gente se frequentava, um dia a gente começou a sair, vamos fazer essa amizade acontecer. Aí saíamos, íamos beber e tal. E aí, o Vinícius, eu bebia e ele ia ficando bêbado, porque ele não bebe, fica só ali na água com gás. Água com água alcalina. Ainda tem que ser alcalina a água dele, não tem isso? Ele não é qualquer abstêmio. Ele só bebe água com pH acima de sei lá o quê. Então ele não é qualquer abstêmio. Ele frita na água alcalina, fica ali. E eu ia ficando bêbado e ele vai tendo insights. Então, uma dessas noites que ele estava completamente sóbrio, estava completamente bêbado, o Vinícius me lança essa. Olha que sujeito brilhante. O Sísifo foi o primeiro GIF. Porque o Sísifo está ali preso dentro daquela repetição circular dos segundos. Vinícius, aí a gente não precisa beber, o jeito que sóbrio tem uma ideia dessas. E assim casamos, Juca. Essa é a história do nosso casamento. Mas também teve um eco, né, Greg, de um outro trabalho que a gente estava fazendo. A gente estava escrevendo um roteiro de uma longa-metragem junto, e eu dei uma ideia de uma cena em que a gente representasse zumbis do futuro, ao invés dessa representação caricatural e convencional dos zumbis, como se fossem mortos-vivos, comendo sangue. Eu falei, por que não representar como GIFs animados, pessoas presas dentro de atividades repetitivas? E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas isso é muito um Brasil de agora. E a gente estava pensando muito naquelas passeatas do impeachment, sabe? Aquelas situações que são essas pessoas meio que se zumbificaram um pouco, assim, de alguma maneira. E aí, com tudo isso, enfim, aí eu pensei nisso, falei, caramba, o Sísifo foi o primeiro GIF mesmo da história. E eu e Gregório somos fascinados por memes e GIFs. A gente é obcecado por isso, já não é de hoje. Porque o meme e o GIF também, mas o meme, ele é um terreno tão interessante para interpretar a condição humana, porque ele é um ideograma contemporâneo, né? Ele é uma somatória, todos os memes, eles são somatórias de ideias, geralmente para gerar né, assim, é um pouco tese, antítese e síntese. Então, é a somatória de duas ideias para gerar uma terceira ideia. E essa obsessão nos conectava, Juca. Então, assim, essa obsessão por memes e GIFs. Então, na hora que eu falei de GIF, já ligou aquela ideia de que já tinha esse universo afetivo compartilhado nos memes, entendeu? Então, a gente falou, estamos aqui, estamos dentro. E daí, meio como veio caiu que nem uma pedra, sem trocadilho intencional, esse título, entendeu? Sísifo era um título meio incontornável. A gente falou, bom, então agora vamos perseguir esse título, porque a gente até então tinha só o afeto e o desejo
afetivo ali, brindado com água alcalina, de fazer essa peça, entendeu? Fazer algo junto. Então, o Sísifo veio depois do GIF. A ideia do Sísifo veio depois do GIF. Mas veio 2 minutos depois, não que veio depois assim. Sísifo foi o primeiro peça. Sísifo, pronto, a peça é isso. Porque a gente já estava falando, vamos fazer uma peça, isso há 3 meses. E aí a gente passou por muitas coisas, a gente tinha passado por muitas coisas, a gente queria muito falar do Brasil, na verdade. Nossa peça, lembra, Greg? Isso são bastidores, acho que a gente nunca falou isso em entrevista nenhuma, mas a gente estava... a gente ficou notando muitas coisas e ficou notando muito essa questão do brasileiro ser um estrangeiro de si, de que brasileiro esse sufixo "ero" é uma coisa de profissão, porque o brasileiro já está no Brasil, já está a raiz do extrativismo do pau-brasil. Isso era uma questão que estava nos interessando muito à luz do ethos do presente, do que está se passando no país. Mas a gente não via, não sentia que não era ainda. E quando chegamos em Sísifo, a gente percebeu que Sísifo também comportava o Brasil. Isso foi, eu acho que o salto foi esse. Porque a gente falou, o Brasil é um país preso em ciclos, né? É um país preso em ciclos também. Eu tenho uma pergunta que é um pouco sobre isso, assim, na real, que é o seguinte. Bom, a gente sabe que o tempo muda a maneira como a gente vê as obras, né? O cinema, um filme que a gente assiste hoje, que a gente vai assistir depois de 10 anos, a gente muda a nossa percepção, né? O nosso entendimento sobre o que é aquilo, a obra. E diferentemente do teatro, o cinema não muda nada, né? A peça muda, a peça pode mudar o ator, muda o diretor, muda a encenação, mas enfim. Eu queria saber de vocês, eu sei que é uma coisa recente, mas surpreendentemente o mundo mudou muito desde a estreia do Sísifo, desde a primeira encenação. Eu queria saber o que vocês pensam, revisitando o texto para publicação, relendo e pensando na peça hoje, né? No meio de uma pandemia mundial. Tem alguma coisa que mudou? A peça que vocês encenaram em abril de 2019 e hoje, né? O que mudou? E aí pode ser Greg, pode ser Vini, não sei. Bicho, a pandemia mudou tudo, né? Vou começar. A pandemia mudou tudo, bicho. A pandemia, ela mudou radicalmente a nossa relação com os outros. Eu nem sei se quando liberar, quando achar a vacina, quando que for, se vai ser, como é que vai ser, porque eu tenho a impressão que a gente vai ter gerado um outro tipo de relação. Curioso para saber o que também vocês três pensam, mas eu tenho sentido um estranhamento quase da multidão. Eu vejo filmes em que tem multidão, me dá um calafrio, eu fico, eita, nós! Né? Eu não consegui ainda retomar o futebol, eu não estou conseguindo nem ver direito, porque eu acho estranho. O futebol, para mim, é um movimento. Não está perdendo muita coisa, não. Só Atlético e Flamengo. Eu queria até saber com o Juca como é que ele está sentindo isso. Eu vejo futebol, eu fico empolado, me dá uma aflição. Eu falo, eita Deus, porque para mim é a graça do contato. Futebol é um esporte de multidões, está todo mundo abraçado, vendo junto aquilo. É um esporte que está na antítese da pandemia do quarentena. Duas expressões que são interessantes aqui, só complementando, Greg, sem querer cortar, mas já cortando. Mas a gente tem falado muito disso. O Greg falou, teve essa sacada genial de que tudo que a gente faz como artista é aglomerar pessoas. Sim. Tudo que a gente faz como artista é indesejável pro protocolo de agora, sanitário. E o futebol tem essa expressão também que é muito boa, que é um esporte de contato, né? E contato é tudo que não se quer e não se deve ter nesse momento, assim. Então, na verdade, eu acho que são duas... Mas o futebol ainda tem essa insanidade, assim, que guia, né? Tem essa... Enfim, esses Vinícius, quem comanda, né? Futebol sem torcida é como chupar bala com papel. Exato. Exatamente. É por aí. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte. O que faz mais sentido? Viver a vida ou acabar com a vida? Olha, rapaz, que bonito. É bonito, tá aqui, ó. Muito tirado daqui. Ô, Juca, você sabe que isso acho que foi uma coisa muito forte, assim, que quando a gente foi ler quando a gente pensou Sísifo, a gente pensou nos desdobramentos, né? Pensou no Camus, obviamente, pelo ensaio do Camus, que nenhum de nós havia lido até aquela ocasião, e obviamente cada um de nós foi ler.
E é um grande ensaio... goleiro. Exatamente. Glorioso goleiro e tal. E o Camus... Grande goleiro. E tem isso, né? No Camus tem muito... O futebol é uma metáfora para muitas coisas ali, né? E tudo mais. Mas o Camus tem esse lugar muito poderoso, né? De que é um livro super árido, assim, difícil mesmo para... né? Mas com uma beleza desconcertante. Mas a pergunta do Camus é um pouco ser ou não ser do Hamlet, né? E o ser ou não ser, a gente sempre na verdade, o ser ou não ser fica uma frase, virou um solilóquio tão incorporado à civilização, assim, virou um bordão praticamente, né? Assim, virou uma frase tão incorporada que a gente esquece que o ser ou não ser não é existir ou não existir, é existir ou acabar com a própria vida, né? Tirar a própria vida, manter a própria vida, vivê-la pelo tempo que durar ou acabar com ela, dar cabo dela. Então, eu acho que logo, imediatamente, parece que essas teias se ligaram. E aí eu acho que tem uma... Bom, Greg, estou falando demais aqui, mas eu vou só complementar. Eu acho que eu e o Gregório, como artistas, tem um lugar de que me interessa procurar algum caminho, alguma fresta, alguma fenda que se abra no asfalto das coisas. Quer dizer, esse lugar do artista que não é não necessariamente está trazendo as soluções absolutamente para as coisas e dizendo e enunciando e dizendo por aqui temos que ir, mas de alguma maneira ser aquele que também desvela a vida, revela, ilumina possibilidades, caminhos. Eu acredito na vida o tempo inteiro, mas eu acho que o caminho da peça foi a gente entender, e isso é um spoiler, porque é uma das últimas cenas da peça, uma das últimas frases da peça, é uma frase que a gente passou todo o processo para chegar, e acho que resume um pouco isso. A vida é impossível, mas seremos para sempre dissidentes furiosos dessa causa. Mas aí eu pergunto ao Greg, um brigadeiro faz sentido na vida, Greg? Um brigadeiro, Juca? Ou um general? Jornela. Um brigadeiro eu não sei, mas um general talvez, né? Um almirante. Olha, uma coisa que a gente sempre fugiu era do cinismo. É engraçado, eu adorei sua pergunta. Eu acho que é a pergunta que a gente fez o processo inteiro. É assim, qual é a nossa postura em relação a esse problema que para o Camus é o único problema digno de a gente perder tempo na vida, né? O único problema filosófico sério, né? É real. Também falei isso. O único problema filosófico sério é esse no mundo. Qual é a nossa postura, minha e do Vinícius? Qual é a nossa postura em relação a isso? A gente não pode cair para autoajuda. Obrigado, meu irmão. Meu irmão trouxe aqui para mim uma pizza. Olha que demais, que bonita. Olha só. Ele fez em casa. Ele tem uma família muito talentosa. Bom apetite. Obrigado. E eu acho que o único problema filosófico que importa nesse segundo ato de caminho é esse mesmo, a existência. A vida vale a pena? Não é? A vida vale esse esforço e tal. E a gente não queria... A gente tinha duas ciladas escolhendo esse tema, que é a autoajuda, de um lado, é dizer, vale, viva, leveza, como Regina Duarte naquele vídeo. Leveza, leveza. Ei, bola para frente, Brasil. Para que falar de morte? Tinha tanta coisa boa para falar. Tanta coisa boa para falar. A gente não queria cair nesse perigo, tampouco queria cair no perigo do niilismo, do nada vale a pena, foda-se a vida, não é? Da Gabriela Pugliese falou, foda-se a vida, mas muitos disseram antes dela, foda-se a vida. Quer saber, amigo? Não vale a pena. Nós estamos vivos, afinal de contas, né? Então, alguma coisa está nos movendo a continuarmos vivos e tal. Então, eu acho que a peça, a gente tinha essas duas ciladas, que é, por um lado, o perigo do niilismo, por outro, o perigo da autoajuda. E nesse meio fio, a gente tentou caminhar entre o niilismo e a autoajuda. Tem um caminho ali, que o caminho que aponta, para a gente e fala, olha só, o caminho está realmente no absurdo, né? Ele usa esse termo, né, do absurdo, como essa
muito antes de Narcisa Tamborindeg, que publicou sua autobiografia chamada Ai, que absurdo, Camus já estava falando isso. Do absurdo. Ai, que loucura! Ai, que loucura! Ai, que loucura é um, ela tem dois. O primeiro chama Ai, que loucura, o segundo livro chama Ai, que absurdo, que é mais politizado. E aí ela, muito antes da Narcisa... É mais ontológico, né? Mais o absurdo ontológico do existir. Ai, claro. que absurdo! O Camus já falou isso. Ai, que absurdo! Lá nos anos 50, antes de morrer. E aí você vai ter... E aí a gente queria falar disso, assim. Nesse absurdo, o Camus já dá essa dica, que entre o niilismo e a autoajuda tem alguma coisa ali, que é tentar encontrar algum sentido da vida na invenção do sentido para a vida. A gente passa a vida tentando descobrir o sentido da vida e entende que o sentido é algo que se inventa e não se descobre. Então, tentando, né, Miras foi percebendo, enfim, que a gente tinha nessa invenção do sentido algo que podia ser pilantra, como o personagem da peça do Brigadeiro, que tenta vender sentidos para os outros, mas tem algo também de sincero no ato de forjar o sentido para a própria vida, que é assim, é o que a gente faz na vida e é o que a arte proporciona para as pessoas. A arte proporciona ferramentas para você forjar o próprio sentido, forjar algum sentido para a sua vida.